primeiro lugar, super obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada, Natalia. Eu deixei ela louca ontem com a apresentação, sobe e desce internet e tal. Então, super obrigada. Eu já ia começar pedindo desculpa porque vai ter algumas palavras que eu não sei. Eu moro fora do Brasil já há quase 7 anos e tem algumas palavras que eu não consigo falar em português. Mas como o Pedro roubou e fez a apresentação dele inteira em inglês, eu não vou mais pedir desculpa porque eu já estou fazendo em português e eu geralmente faço as minhas apresentações em inglês. E hoje a gente vai falar então de Wearable Technology. E para mim, assim, foi muito difícil escolher um tema para falar. Tem duas coisas que eu acho muito interessantes que eu acompanho bastante. Uma delas é a evolução da linguagem e a outra é Wearable Technology. E eu fui a um TED. Eu fui ao TED em Los Angeles ano passado. Eu tive a sorte de ir ao TED de Los Angeles, que foi demais. E é muito humbling, né? Faz você se sentir muito pequenininho, muito desse tamanho. Então eu escolhi o Wearable Technology porque eu tinha uma coisa para mostrar que na qual a gente está trabalhando. Mas antes da gente falar de Wearable Technology, acho que é legal a gente definir o que significa Wearable Technology para esse contexto, tá? Então, Wearable Technology, para o contexto sobre o qual a gente vai falar, é roupa, acessório, coisas que fazem com que a gente incorpore computadores e equipamentos eletrônicos com o propósito de fazer com que a tecnologia seja parte da nossa vida, tá? Então, o objetivo é que a gente torne a tecnologia mais portátil, que a gente tenha que apertar menos botão, carregar menos tranqueira, não precisasse de clicker, que eu pudesse simplesmente fazer assim e o próximo slide aparecesse. Isso seria uma boa Wearable Technology. Acho que o grande primeiro exemplo que a gente considera de Wearable Technology é o relógio com calculadora, né? Tem muita gente aqui que é menor de uma certa idade, então talvez não tenha passado por essa fase do relógio com calculadora. Eu não tive um relógio com calculadora, porque eu acho que quando eu era mais nova, eu não sei se eu achava tão legal. Aliás, foi uma falha na minha evolução pessoal. Quando eu era mais nova, eu não achava tão legal ser geek. Hoje eu acho o máximo. E eu me autoprofesso como geek. Mas, anyway, acho que esse é o primeiro grande Wearable Technology. Mas se a gente for ser um pouquinho mais chato, a primeira Wearable Technology é a roupa, né? Inclusive, tem historiadores, cientistas que dizem que a gente já se vestia há 170 mil anos atrás. Então, quando a gente descobriu que alguns tecidos isolavam melhor o calor e que a gente aprendeu a fazer camadas e que a gente aprendeu a costurar e fazer com que a roupa fosse mais... que a gente podia se cobrir do frio, e 170 mil anos atrás, é mais ou menos o fim da segunda era do gelo, a gente estava começando a trabalhar com Wearable Technology. Mas não tinha computador, não tinha eletrônico, então vamos considerar o Wearable Technology como computador e eletrônico. Acho que esse aqui... atualmente, essa é a peça de Wearable Technology mais famosa, pode aumentar o volume, do planeta nesse momento. Eu não sei se todo mundo viu esse vídeo. Esse é o que o Google está chamando de projeto Google Glass. Então isso não é necessariamente a filmagem do Google Glass funcionando, isso é o que eles visualizam para o que será o Google Glass. Em teoria, passa a ser comercializado a partir de 2014. Já tem algumas pessoas testando protótipos. Eu conversei bastante com um dos caras do Google anteontem sobre isso. Oh, man. Really? E eles falaram muito sobre a visão deles e tal. Então isso aqui é a visão deles. O protótipo está funcionando, mas o vídeo que realmente deixa todo mundo louco quando vê é um vídeo de 11 minutos, o que defeats the purpose do TED, né? Porque aí eu ia gastar metade do tempo só mostrando o Google Glass. E eu não sou sócio do Google, infelizmente não comprei ações quando eu deveria. Mas vale a pena, vai no YouTube e assiste o vídeo do Sergey quando ele apresentou o Google Glass e foram os caras saltando de paraquedas em cima dos paraquedas, é uma versão de um paraquedas, em cima do complexo do Google. Eles saltaram, desceram no telhado, desceram de bicicleta. É um negócio insano, tem 12 minutos o vídeo. E vale a pena, porque você vê os caras saltarem fazendo um hangout. Então eles estão saltando de um helicóptero e fazendo um hangout. E você consegue viver a experiência deles através do Google Glass. Eles estão num hangout, os 4 caras que saltam, com o Sergey, com os caras de bicicleta que estão esperando eles no telhado, e é o máximo. Então, essa é hoje, provavelmente, a Wearable Technology mais famosa que a gente conhece. É um HUD, Heads Up Display, né? E o objetivo do Head Up Display é fazer com que você consiga interagir com o mundo, né? Com o display na sua frente. Quer dizer, você não precisa desviar o seu olhar. Então, você comanda, né? Você comanda com o olho, algumas coisas talvez tenham comando manual. E, na verdade, o Google não inventou nada. O Google aprimorou. Head-Up Displays estão sendo usados desde o fim da Segunda Guerra Mundial.
desde antes da Segunda Guerra Mundial. E a primeira, óbvio, como muitas das inovações tecnológicas, a primeira unidade a começar a usar, o primeiro grupo a começar a usar head-up display foi o militar, né? Foram os exércitos. Então o military americano começou a desenvolver isso para o cara poder estar lá no caça, né? O cara tem que dirigir o caça, apertar botão, soltar bomba e ao mesmo tempo saber onde ele está indo. Então eles criaram os primeiros head-up displays que era para eu poder saber onde eu estava indo, que na verdade é uma evolução é um começo de augmented reality, né? Então esse é o protótipo do Google Glass no momento. E para a infelicidade da maior parte de nós, não está disponível para todos, e quando tiver, eles estão estimando que o preço vai ser alguma coisa em torno de $1.500. Então, um pouquinho caro. O wearable technology é um mercado que só tende a crescer. Tem várias estimativas diferentes. Até 2016 fala-se em muitos bilhões de dólares. E os 3 maiores áreas de crescimento são fitness e wellness. Então, tecnologias que permitem que você se exercite mais e melhor. Healthcare e medical. Então, tecnologias que permitam que você monitore a sua saúde. Algumas tecnologias, por exemplo, uma coisa portátil que faça com que você é, sei lá, diabético e precisa injetar insulina de período em período. Então você tem um device que você carrega com você o tempo todo e esse negócio tem uma microagulhinha ou um patch e ela vai soltando a insulina na sua pele para que entre na sua circulação. Eu vou colocar alguns exemplos. E infotainment, na verdade informação e entretenimento. Vocês viram no vídeo do Google Glass, você já vê um pouco disso. Então eu receber informações sobre o mundo, então eu estou andando na rua, eu olho para um prédio e com o meu olho eu quero saber o que tem dentro daquele prédio, eu quero saber se tem trânsito. Ou então entretenimento mesmo. E até já existem alguns óculos, eu tenho um, é uma porcaria, ainda não é boa a tecnologia, mas você põe o óculos, então, sei lá, vai viajar de ônibus, de trem, de avião, você põe o óculos e o óculos na sua frente projeta um display e você pode assistir um filme, uma série, o que você quiser assistir em vídeo. Então, isso já é uma wearable technology. O que é importante do wearable technology é que se fala em 2 objetivos principais para a wearable technology, quer dizer, ser pervasiva, né, fazer parte da nossa vida e diminuir o atrito, quer dizer, eu não precisar pensar sobre o fato de que eu estou usando uma tecnologia, ser muito natural. Né? Hoje em dia a internet é quase isso, pervasiva e frictionless, né? Então a gente ainda pensa um pouco, olha só, eu tenho internet, então agora eu tenho um iPhone 5 e eu uso o LTE e falo, ai que máximo, olha, é um pouco mais rápido. A gente ainda, porque a gente é bobo, porque a gente é velho, a molecada já não presta atenção nisso, não tá nem aí, não fica, olha que legal, eu estou conectado à internet. Não, para eles é natural. Mas a wearable technology é isso. Na verdade, eu pessoalmente acho, e aí não sou só eu que acho, né? Tem um monte de cientista que acha isso, é um dos caminhos para que a gente vire super-humanos, né? Aí um pop-up mental, ano passado tirei um ano de férias e uma das coisas que eu fiz, eu viajei pela Califórnia. E a Califórnia é um lugar incrível, por N razões, mas uma das coisas mais incríveis da Califórnia é Mountain View. E vocês vão ver várias pessoas que vão falar sobre a cultura de startup de Mountain View, mas é um dos lugares mais incríveis. E eu fui a um lugar, no campus da NASA tem um lugar que chama Singularity University, e eu conheci o cara que é o chair da cadeira de Transhumanism, e que fala sobre como o ser humano... Né? A gente, na verdade, já é um pouco transhuman. Né? Ninguém aqui sabe, sei lá, mais do que 5 números de telefone. Se alguém souber 5 números de telefone, porque a gente delegou saber isso para esse treco aqui. Né? A gente tem um telefone, nem que não seja um smartphone, a gente já não decora mais números de telefone. A gente delegou essa parte da nossa memória, a gente tem um HD externo. Tem várias coisas, inclusive, que a gente colocou, já deixou de memorizar, a gente coloca no HD externo. Isso daqui é uma wearable technology, já. Né? Ela ainda não é 100% frictionless, mas já é. Então o wearable technology também ajuda a gente a ser um pouco Iron Man. Mas vamos pensar em estar em todo lugar e diminuir o atrito, quer dizer, ser fácil de usar. Uma das tecnologias que até também foi uma luz que eu tive semana passada, eu moro em Nova York, e na verdade eu não tive luz semana passada. Faltou luz uma semana inteira. Aí no primeiro dia, que legal, vou acender umas velas, usar minha lanterna. No segundo dia, você vira e fala assim, tá bom, então eu tinha 3 garrafas de champanhe na geladeira, porque eu tinha recebido, foi meu aniversário, eu ganhei de presente, não bebi. Tinha lá 3 garrafas de champanhe, eu tive que tomar, porque champanhe, uma vez que gela, esquenta, fica ruim. Então, que chato, eu tive que tomar. Eu tava com 2 amigos e 2 cachorros, que não são meus, era de uma amiga minha, imagina, 2 cachorros sem luz, né? Anyway. Pelo menos não acabou a água. Aí você toma todo o sorvete, aí você come a comida da geladeira, aí a comida começa a estragar, você começa a jogar fora, e aí sobra sopa, biscoito, barra de cereal,
e um frio e não tem aquecimento, e a gente não para pensar o que acontece quando uma tecnologia com a qual a gente está super acostumada some. Tem uma série nova do J.J. Abrams que chama Revolution. Assim, para aqueles que são viúvos de Lost, não compara. I'm so sorry. Tem que dizer, não compara. Mas é legal, é divertido, vale a pena assistir. E a premissa de Revolution é 15 anos no futuro, um dia apagou a luz e ninguém nunca mais conseguiu religar. E o que acontece com a gente quando acabar a luz? Anyway, voltando, deu meus pop-ups mentais, a gente viveu um momento de Revolution em Nova York, foi um pouquinho mais do que Revolution, porque a água subia, e janelas voando, e a gente, de novo, para de pensar. A primeira coisa que a gente pensa é, puxa, evacuaram um hospital, evacuaram o segundo hospital, entrou água no metrô, o metrô não funciona. O que ninguém parou para pensar é o seguinte, Nova York é uma cidade de prédios, certo? E tem um cara lá que mora no 22º andar, e não tem elevador, e ele tem um cachorro. E não é um cachorro pequenininho, é um cachorro. Esse cara tinha que descer todo dia para o cachorro dele fazer cocô, e depois ele tinha que subir. E normalmente você faz isso 3 vezes por dia com seu cachorro. 22 andares. Tem gente que mora no 40º andar. Ou os idosos, que às vezes recebem alguém para levar aqui, né, que vivem no healthcare, ou que estão de cadeira de roda. O cara precisa poder descer. E a comida do cara acaba. Gente gritando pela janela. Alô, alguém poderia vir me ajudar? Porque eu não consigo me mexer. A gente não... Ou, por exemplo, fecharam todas as escolas. Então, da rua 34 para cima, tinha eletricidade. Mas as escolas estavam todas fechadas até essa segunda-feira. Algumas das escolas reabriram. A maior parte das escolas está reabrindo hoje. Então, no Upper West Side, onde todo mundo posh tinha eletricidade e água quente, ninguém podia ir trabalhar, porque os caras estavam com os filhos em casa. Eles não têm com que deixar o filho, né? É outro tipo de vida. Não tem alguém, não tem uma empregada, não tem ninguém para cuidar do filho do cara. O cara tem que ficar em casa cuidando do filho, tem que se dividir com a mulher. Não tinha transporte, não tinha gasolina. Por quê? Porque a gasolina podia até ter chegado, mas a bomba de gasolina é elétrica. Não sai a gasolina. Anyway, depois deve ter muita notícia sobre isso. Mas eletricidade, só para a gente ter uma ideia do que significa pervasive e frictionless, eletricidade é pervasive e frictionless. Então, wearable technology tem que chegar ao ponto de como a gente enxerga a eletricidade hoje. Ou seja, a gente não enxerga, a gente só se dá conta quando falta. Ou, assim, até um outro exemplo bobo, mas é água potável, mas acho que já tem bastante gente no mundo que se deu conta que se a água potável acabar, é grave. Por que eu gosto de wearable technology? Por que é um assunto que me interessa e por que eu estudo isso bastante? Porque eu sou uma pessoa, como vocês podem ver, que me mexe muito, né? Tem uns amigos que falam que eu devia ser a Fefa Lines, porque eu viajo muito. Se eu pudesse, a minha wearable technology é um jetpack. Um dia desses eu vou ter um jetpack. A primeira peça eu não tive o relógio com calculadora, mas a minha primeira peça de wearable technology foi um headphone, eu nadava, né? Quando eu era mais saudável. Eu nadava e eu tinha um headphone que dava para ouvir rádio embaixo d'água, né? Entrou um pouco de ar, era uma porcaria, o som era horrível, mas eu nadava com aquele negocinho porque era legal, porque era né, bacana. Eu parei de nadar uma época e comecei a correr. E eu usava polar, o polar, né, para quem usa, tem aquele elástico, um negócio horroroso, aperta, aí você nunca consegue colocar na medida certa, que ele te incomoda. As moças têm seios, né, que não é bom. Aí a Adidas lançou um negócio que já tinha o circuitinho lá integrado. Eu comprei a camiseta, olha que legal, Wearable Technology. Eu fui uma das primeiras vítimas do Nike Plus. E eu não queria correr de tênis Nike, então eu pegava esse negocinho, botava embaixo cavei um negócio na sola do meu ASICS, enfiei lá para poder usar, não tão bom. E eu fui também uma das primeiras vítimas do Nike Fuel Band, eu tenho um Fuel Band. E aí vem a história do pervasive e frictionless, né? O Fuel Band até ele é frictionless, não sei se ele é tão pervasive, né? Então eu comprei o meu Fuel Band, teve algumas semanas que eu me comportei super bem, fazia 3 semanas que eu não usava, anteontem eu falei, putz, eu vou ter que falar sobre isso, é melhor eu voltar a usar meu Fuel Band para poder falar mais, né? Então eu estou usando ele. Hoje eu ainda estou no vermelho, na verdade estou chegando no laranja. Teve algumas semanas que eu usei mais, mas se você olhar a minha performance durante o ano até agora, eu comecei a usar, me empolguei, como qualquer nova tecnologia, a gente se empolga, ai que legal, agora eu preciso de um iPad mini também, eu já tenho o iPad, o iPhone, agora eu quero um mini também. Você usa pra caramba, aí você fala, não, e para de usar. Então, essa é a parte do frictionless que não é tão frictionless. Então a gente tem que chegar ao ponto que isso fique tão natural pra gente, né? Isso é o legal, esse é o caminho para onde a gente vai, que a gente não pense mais sobre usar, só seja super natural e que de fato tenha um impacto na nossa vida. Como que a gente vai fazer isso? Se for útil e se for prático.
Qualquer wearable technology. Tudo bem, tem coisas que são statements. Então, sei lá, tem um vestido que a Katy Perry usou no concerto dela, que era todo de LED, super bacana. Teve uma exposição fantástica no MoMA há um tempo atrás, chamava Design and the Elastic Mind, e eles falavam sobre cílios, que a gente vai ter cílios que vão proteger a gente, é um wearable technology, muito longos e todos decorados, um implante para você pôr no nariz para você sentir melhor o cheiro das coisas, e que também ao mesmo tempo muda o formato do seu nariz, porque tem essa também, né? A gente já começou a se transformar e a gente vai piorar nisso. Vai ser super legal, a gente vai parecer um bando de extraterrestres. Tudo que a gente imaginou vai acontecer. Então, utilidade para praticidade. Não que seja tudo, a gente não precisa ser super pragmático, mas tem que ser útil, tem que ser prático. Então, aquele negócio ali em cima do lado esquerdo é um dos projetos de Kickstarter mais bem-sucedidos até hoje. O cara lançou, é um designer que trabalhou na Nike durante um tempo, e ele lançou um treco que era uma pulseira para você encaixar o seu iPod Nano, transformar o Nano num relógio, e óbvio, vem tudo, todas as funções do Nano. E ele acho que ele botou o projeto no Kickstarter para levantar $15 mil, levantou mais de $1 milhão. O desenho da pulseira é super bacana, levantou mais de $1 milhão, mas mais legal do que isso foi que ele fez uma pesquisa com as pessoas que compraram a pulseira. E ele identificou que mais da metade das pessoas que compraram a pulseira, compraram o Nano por causa da pulseira. Quer dizer, o Nano não tinha utilidade para eles. Na medida em que o Nano passou a ser mais fácil, frictionless, passou a ter utilidade para essas pessoas. Então isso é um negócio super interessante. Aquilo ali embaixo é um projeto de uma designer também super bacana, e ela fez o seguinte, ela ligou esse colete dela ao Facebook dela. Toda vez que ela recebe um like, o colete infla um pouquinho. Ou seja, ela vai sendo abraçada na medida em que ela recebe um like. Então, putz, é uma bobagem isso. Não é. Tem uma mulher que, inclusive, foi uma palestrante do TED há alguns anos atrás, que ela é autista, é uma das autistas clássicas e aquelas autistas que não consegue se relacionar com o mundo, mas ela tem uma área que ela desenvolveu muito e ela é hoje uma das sumidades no planeta sobre reprodução bovina. E ela é fantástica, Temple Grandin é o nome dela, e essa moça ela escreveu 2 livros para ajudar os pais, os familiares de pessoas que têm autismo, e ela escreveu da perspectiva dela, falando sobre a dificuldade que ela tem de se relacionar, que ela teve de se relacionar com o mundo. E essa mulher, há muitos anos atrás, fez um treco que era uma caixa de papelão, ela conta isso no livro, que ela entrava e ela puxava um negócio para a caixa de papelão abraçar ela, porque um ser humano abraçar ela não tinha controle sobre o abraço, e é isso que deixava ela muito nervosa. Mas se ela controlasse o abraço, ela podia ser abraçada, ou seja, ela também queria ser abraçada, mas ela queria poder ter controle. Então, pensa bem, interessante. Aquela camiseta do lado esquerdo, ela tem um sensor para a presença de CO2 no ar. Então, quanto mais CO2, mais poluído o pulmão fica. Então, é uma peça de protesto, mas também é um negócio super interessante. Você está andando na rua, tem muito CO2, né, no mundo futuro, infelizmente, que nos espera, você consegue, talvez, decidir que você não vai mais andar na rua. Quer dizer, talvez você não precise fazer isso numa camiseta. Você poderia ter um band no seu pulso, mas você saber que você está num ambiente onde o ar não é propício. Aquele colete ali, ele tem 4 sensores na frente e 4 sensores atrás. Ele é para gamers. Então você está lá jogando, sei lá, Halo 4, explode uma bomba. Os 4 sensores empurram você para trás, ou seja, você sente a explosão da bomba. Então, se você está num ambiente onde o cara te empurrou, você sente uma pressão. Então, é como se você está tentando recriar o que o teu avatar está vivendo no ambiente virtual, você está tentando recriar com sensações físicas. Que bobagem, porque o cara é um gamer. Tem um grupo de caras na Suécia que usou algumas coisas parecidas, na verdade eles fizeram mais com som, e eles mediram o som num espaço limitado, e eles permitiram que pessoas com impairment visual, que não enxergam muito bem, jogassem futebol. Então eles começaram a medir o som em 3D, eu não enxergo, mas eu escuto e eu sei que tem um cara chegando aqui, do meu lado direito. E os caras ajudou os caras a se divertirem. Então, imagina as aplicações desse tipo de wearable technology. Aquilo é um exoesqueleto desenvolvido para a NASA, na verdade, outro projeto militar, para ajudar os astronautas a se exercitarem, a se mexerem em ambientes com gravidade zero. E o mesmo suit, né, a mesma roupa, ajuda tetraplégicos a se moverem. E eu, no TED que eu fui ano passado, foi a apresentação disso, e a moça que entrou no palco vestindo o exoesqueleto, ela era uma tetraplégica, era uma ciclista, tinha sido atropelada, fazia 17 anos que ela não andava.
Não preciso dizer que ela chorava, o cara que apresentou chorava e os 2.000 super, very powerful, most important people in the world que estavam na audiência também choravam. Porque uma pessoa que não né, daqui para baixo não se movia durante 17 anos, de repente está se movendo. Esse sutiã horrível, nada sexy, ele mede as variações de temperatura no seio feminino. Então ele é um Advanced Breast Cancer Screening System. Ainda é um protótipo, mas ele é desenvolvido inteiro com base numa tecnologia que uma empresa já usa de pre-screening, porque uma das manifestações do corpo, quando tem uma célula se multiplicando erroneamente, é variação de temperatura. Então, assim, de novo, aquelas 3 áreas que a gente falou vão se desenvolvendo. E a gente, o que a gente está fazendo com isso? Eu trabalho numa empresa chamada Naked Communications, eu sou parte da equipe que montou essa empresa no Brasil, e a gente está desenvolvendo, nada muito útil, mas divertido, a gente está desenvolvendo uma luva para pessoas que treinam luta MMA, então Mixed Martial Arts. Acho que provavelmente pode ser usado para boxe também. E essa luva, na verdade, ela tem um monte de sensores, ela usa acelerômetro, ela transmite via Wi-Fi, nós já temos um protótipo funcionando, só que ainda é enorme, é horrível, é péssima para usar. Então agora nós estamos entrando na fase de segundo protótipo e essa luva vai medir a sua velocidade de soco, se você está no ângulo certo, tem várias coisas que a luva vai medindo para que você faça uma sessão de treino, não precise bater em ninguém. Todos os dados da luva são passados para um app num smartphone e você depois possa analisar a sua performance. Aí, óbvio, também mede quantas calorias você gastou, tudo isso, tá? Então é o tracking inteiro. E, se precisar, você pode mandar todos os seus dados para o seu treinador. Então, a gente brincando de wearable technology. Porque quem sabe, né, na verdade o briefing para o nosso time quem sabe um dia a gente consegue construir um jetpack. Muito obrigada.